A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, que diz: Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. Paulo aqui está tratando de uma igreja cheia do poder de dons espirituais e ele menciona como deve ser o culto de uma igreja neotestamentária. Numa igreja do Novo Testamento, ela deve ter a manifestação do poder de Deus. Então, eu quero usar no dia de hoje elementos de um culto pentecostal. O que um culto pentecostal deve ter? Nós encontramos pelo menos 5 elementos aqui. Primeiro, salmos. É importante que num culto nós salmodiemos ao Senhor. Segundo, doutrina. Atos capítulo 2 diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Revelação. Sim, o culto pentecostal deve ter revelações do Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, línguas. Hoje, nossos cultos já não tem muitas línguas mais, que haja o dom de línguas, mas não só as línguas, a interpretação das línguas. Precisamos voltar aos cultos pentecostais. Também em 1 Coríntios 14, 29, diz: E falem 2 ou 3 profetas e outros julga. Profecia é outra qualidade de um culto pentecostal. Também Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo traz mais alguns elementos de um culto pentecostal. Ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Um culto pentecostal tem que ter palavra, e palavra de Cristo. E ele diz: em toda sabedoria. Pode ter também palavra de sabedoria, ensinando-vos. Ensino. Um culto pentecostal precisa também de ensino. Admoestação, admoestando-vos uns aos outros. E aqui repete de novo, salmos, tá vendo como nós já dissemos, 1 Coríntios 14, 27, hinos e cânticos espirituais. Como é bonito ver alguém cantando a Deus, salmodiando em línguas estranhas, com cânticos espirituais. Mas também um culto pentecostal deve ter pregação. Em Marcos capítulo 16, verso 20, Jesus, depois de mandar eles ir por todo mundo e pregar o evangelho, Jesus mencionou os sinais que acompanhariam os que criam, e diz aqui em Marcos 16, 20, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes. A pregação é importante, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas continua aqui pregando e cooperando com o Senhor e confirmando a palavra com sinais. Um culto pentecostal deve ter sinais, maravilhas. Em Atos, capítulo de número 8, nos diz que Filipe desceu a Samaria e ali pregava o evangelho a eles. E olha o que acontecia em Samaria. Diz aqui: e as multidões unanimemente prestavam atenção em Filipe, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não só os sinais que ele fazia, mas os espíritos imundos saíam. Culto pentecostal, demônio não fica, espírito imundo sai. E muitos que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos, milagres, e coxos eram curados. Culto pentecostal tem cura, culto pentecostal tem milagres. E também Atos 8,17 diz que impunha a mão e recebiam o Espírito Santo. Culto pentecostal tem batismo no Espírito Santo. Culto pentecostal também tem testemunho. Atos capítulo 22
verso de número 15, o apóstolo disse que ele testemunhava, Atos 22:15, porque há de ser sua testemunha para com todos. Atos 22:18, ele diz que muitos não aceitariam o testemunho dele. Culto pentecostal tem que ter testemunho. Culto pentecostal tem que ter o poder de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz que quando foi ter com os irmãos, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva, sabedoria humana, mas demonstração do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E por último, Atos 2, 40 e 41 diz que 3.000 almas se agregaram. Culto pentecostal tem que ter salvação de almas. 20 elementos do culto pentecostal: salmos, doutrina, revelação, línguas, interpretação, profecia, palavra, sabedoria, ensino, admoestação, cânticos espirituais, pregação, sinais, expulsão de demônios, cura, milagre, batismo com o Espírito Santo, testemunho, poder de Deus, salvação de almas. Vamos voltar a ter cultos avivados e pentecostais novamente. Amém e amém.